Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai, nós rogamos que por tua imensa bondade e misericórdia, por tua graça, o Senhor ministre aos nossos corações, corrija, Senhor, os nossos caminhos, e nos dê, ó Pai, aquele deleite, como o salmista Davi, de estar na tua presença em adoração. Purifica, Senhor, as nossas motivações, purifica, Pai, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante lembrar a ordem aqui dos acontecimentos, como falamos semana passada, na outra semana, aliás. O Senhor Jesus, na noite de sábado, ele ficou ali hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro, onde ele foi ungido para o seu sepultamento. No domingo, então, ele entra em Jerusalém, o chamado Domingo de Ramos. Ficou conhecida como a entrada triunfal, porque as pessoas balançavam aqueles ramos de palmeiras, estendiam ali as suas vestes, mas da parte do Senhor Jesus Cristo, ele foi absolutamente humilde, porque ele entrou montado num jumentinho, do lado desse jumentinho a jumenta, e ele entrou montado num jumentinho, cumprindo assim a profecia de Zacarias. No domingo, então, Jesus entra em Jerusalém, ele entra no templo, ele apenas observa no domingo. Na segunda, nós temos então a purificação do templo, no verso 12 a 13. E na terça, que os discípulos observam que a figueira foi amaldiçoada e secou completamente. É a chamada, conhecida Semana da Paixão do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, a última semana do ministério de Cristo. Portanto, para nós é importante fixar isso. No domingo, ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, ele apenas observa o templo, e nos dias seguintes ele purifica o templo, ele corrige ali, ele exorta, ele ensina, depois ele cura, mas também ele amaldiçoa a figueira. Nós vamos ver por que aconteceu isso. Se você observar João capítulo 2, nós temos lá uma purificação do templo, em João capítulo 2. E alguns dizem então que há um conflito de cronologia, ou que há uma tensão, uma contradição, até alguns afirmam,
Porque João coloca a purificação do templo no início do ministério do Senhor Jesus, e os evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, colocam na última semana, na semana da Páscoa. Contudo, se você ler este episódio aqui da Páscoa e aquele lá de João capítulo 2, você vai observar que são episódios, são narrativas diferentes. Jesus fala coisas ali diferentes. Há semelhanças, mas também há diferenças. Em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos semelhanças. Um acrescenta aqui, outro acrescenta ali. Mas João, nós temos uma diferença. Então aconteceu 2 vezes esta, como ficou conhecida, purificação do templo da parte do Senhor Jesus. O que Jesus viu e o que Jesus fez. Depois nós vamos ver o que Jesus ensinou. Ao invés da glória do Senhor encher o templo estava cheio do quê? Da falsa religião. Meus irmãos, e se Jesus entrasse no templo para observar os corações? É claro que ele observa os corações mesmo sem estar no templo. Estou apenas recriando aqui a mesma cena de Mateus 21. E se Jesus entrasse nesses cultos que são irreverentes dos nossos dias hoje? E se Jesus hoje estivesse aqui entre nós e observasse o povo falando de dinheiro o tempo todo na igreja, tratando as coisas do Pai assim de qualquer forma, fazendo da fé um comércio, mercadejando a palavra de Deus, falando de uma batalha espiritual, mas na verdade dando vitória para Satanás. E se Jesus observasse este louvor que não honra o nome dele, na verdade exalta o homem, e que não sobe como aroma suave a Deus, pelo contrário, é algo repulsivo ao Senhor. Imagina Jesus entrando no templo de Jerusalém e observando aqueles corações hipócritas, aquela imundícia espiritual, o povo ganhando dinheiro em cima dos sacrifícios que deveriam ser santos, uma desordem ali no pátio dos gentios. Jesus viu então ganância naquele lugar. Queriam ganhar dinheiro através do templo. Hoje é diferente ou é igual? Eu diria talvez seja pior. Talvez seja pior do que no período da reforma, com as indulgências, o que a igreja evangélica faz hoje. Covil de salteadores, ou seja, cova, esconderijo, uma casa miserável de ladrões, dentro do templo, não fora. Não está falando da Babilônia, do Egito, daqueles ladrões escondidos lá na cidade de Jericó. Está falando do povo ali dentro do templo, ladrões, mentirosos e hipócritas. Além da ganância, Jesus viu ali um desprezo, porque naquele templo, nós tínhamos ali, na parte mais externa, o chamado pátio ou átrio dos gentios, dos estrangeiros. Eles não tinham acesso ao lugar mais íntimo, digamos assim, do templo. Então, já que é o pátio dos gentios, já que lá ficam os estrangeiros, as mulheres também que eles desprezavam, pode vender animal aí, e pode vender mais caro. Deus permitia, nós temos textos do Antigo Testamento, em que Deus permitia, assim, que aquele que viesse de longe, comprasse o animal em Jerusalém para oferecer.
E a moeda poderia ser trocada, assim, diz aí os cambistas, né? Aqueles que trocavam a moeda. Este não era propriamente o erro, porque era permitido pela lei, isso não era errado. Imagina uma pessoa que vem de longe ter que trazer um animal, e muitas vezes ele ficava na dúvida se aquele animal seria aceito. Então poderia comprar ali em Jerusalém, isso era permitido. Agora o que eles fizeram? Ao invés de simplesmente trocar a moeda equivalente, de vender o animal para que aquele animal fosse oferecido em sacrifício, começaram a fazer o quê? Começaram a ganhar dinheiro em cima disso. Porque eram gentios, eram estrangeiros, eles não estavam nem aí. Na verdade, eles não queriam fazer missões. Eles olhavam aquilo que acontecia ali como fonte de lucro. E quantos entram no ministério, se tornam pastores, para ganhar coisa? E quantos que vão para a igreja, que vão para o templo, apenas para Deus conceder isso ou aquilo, e não para adorar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro? Portanto, ganância, desprezo. Agora você imagina o Senhor Jesus, santo, 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 vendo tudo isso. O que ele fez? Primeiro nós vimos o que ele viu. Agora o que ele fez? Primeiro, expulsou os que vendiam e compravam. Aquele lugar que deveria ser reservado para a oração. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. Virou esse comércio, uma desordem, uma sujeira dos animais ali, um barulho. Aquilo já não era templo mais. O que nós chamamos de templo, às vezes hoje, meus irmãos, não é templo mais. O que nós chamamos às vezes de culto, não é culto mais. O que às vezes chama de pregação, aquilo não é pregação. O que Jesus fez? Ele expulsou todo mundo dali. Não somente porque ele deveria ser forte, porque ele realmente deveria ser forte, por causa do trabalho de seu pai, mas porque ele mesmo tinha autoridade pela sua própria piedade. Ele cumpria aquilo que ele pregava. Não era como os fariseus hipócritas, cheios de soberba. Ele tinha autoridade nele mesmo. Terminando o Sermão do Monte, Mateus diz, ele falava com autoridade, não como os outros. Ele falava como quem vivia aquilo. E o povo que estava seguindo Jesus também constrangia uma ação contra Jesus. E se nós fizermos alguma coisa contra ele, impedir este profeta, o que as pessoas vão pensar de nós? O que as pessoas vão fazer contra nós? Jerusalém lotada, porque era a época da Páscoa. Jesus, então, em primeiro lugar, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Meus irmãos, igreja, especialmente culto, momento de adoração, é momento de ordem, é momento de decência, é momento de submissão. A outra narrativa da purificação do templo, que Jesus pega um chicote e derruba tudo. Essa imagem de Jesus tão somente assim, como se estivesse sempre num estado transcendente, imaginando e falando lentamente as coisas, às vezes não combina com estas narrativas. Imagina a força que ele empenhou ali. Veja, ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Ele fez. Porque ele cumpriu o que disse o salmista, João 2 fala isso: o zelo da tua casa me consumirá. Será que o zelo da casa de Deus está consumido, meus irmãos, está queimando no nosso coração? Todos nós devemos zelar pela casa de Deus, especialmente os nossos irmãos diáconos foram chamados para isso. Zelar pela ordem
do templo, da casa de Deus, da casa de oração, diz a nossa Constituição. Pegando o ensino da Bíblia, obviamente. Jesus derrubou as mesas dos cambistas, que trocavam moedas, as cadeiras dos que vendiam pombas, porque as pombas também eram vendidas ali para que os mais pobres oferecessem como sacrifício as pombas, aqueles que não podiam comprar o cordeiro, mas até dos pobres eles queriam tirar dinheiro, como muita igreja faz hoje, dizendo a uma pessoa: você só tem isso, mas entregue tudo, a gente fica sem nada, quer tirar dinheiro a todo custo. Falsas igrejas, edificadas, construídas e levantadas, nas palavras de Lutero, ele falando da igreja católica na época, com a pele, o sangue e o osso dos fiéis, aquela basílica de São Pedro. Mas hoje a igreja evangélica está caindo nesse pecado. Jesus então, consumido pela glória do Pai, consumido também pelo zelo que deveria ter na casa de Deus, derruba mesa, cadeira, porque Ele é santo. Não foi um descontrole. Tanto que depois as pessoas se aproximam dele, Ele cura, Ele ensina, Ele não está descontrolado, Ele é dirigido em obediência. É diferente. Nós, se derrubarmos mesa, cadeira, muito provavelmente a gente está meio descontrolado fazendo isso, batendo porta, gritando, essas coisas, porque ficou descontrolado. Agora Jesus não, dirigido por profunda obediência, reverência. Marcos diz também que ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Sabe o que o povo começou a fazer? Cortar caminho pelo templo. Começaram a passar as coisas ali pelo templo, o povo orando ali. Deixa eu passar. Parava a oração, deixava passar. Ele atrapalhava tudo. Atrapalhava a adoração, atrapalhava a oração. Portanto, imagina a força do Senhor Jesus. Não só a força física, como falei, que ele realmente deveria ter, mas aquela autoridade, aquela santidade. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Vamos cortar caminho lá pelo templo. Não! Ele expulsou, ele derrubou, não permitia que alguém conduzisse alguma coisa pelo templo, mas ele também ensinava. Olha o verso 13. Disse-lhes: está escrito. Porque não adianta, meus irmãos, derrubar isso, não permitir aquilo, expulsar, sem ensinar. Veja que ele não está aqui destemperado, ele está dirigido pela profunda obediência. Ele então ensina. O que Jesus ensinou? Primeiro ele disse: está escrito. Isso já é um ponto de ordem, vamos dizer assim. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver se toda essa desordem aqui combina com o que Deus disse na palavra. Não se tem muita gente ou se está dando certo. Não, vamos ver o que Isaías disse. Vamos ver o que Jeremias disse. Essa citação aqui é conjugada, Isaías 56 e Jeremias 7. A primeira parte, a minha casa será chamada casa de oração, está em Isaías 56, que nós lemos na ordem do culto. Quando Deus disse que os estrangeiros viriam para o templo adorar. Então vejam como é importante aqui, de onde Jesus tira esse princípio. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para os estrangeiros. Vocês estão como aquele povo antigo, que não recebia, que não acolhia o estrangeiro para adoração, que não fazia missão transcultural. E depois diz: vós porém a transformais em covil de salteadores. Quem disse isso? Jeremias capítulo 7. E é em Jeremias capítulo 7 que Deus condena o povo, dizendo o seguinte: parem de falar templo do Senhor,
templo do Senhor é este, porque já não é mais. Agora é um covil de salteadores, uma cova de ladrão, gente gananciosa, desprezível, hipócrita, falsa adoração, falsa religião. Então veja por que Jesus conjugou aqui Isaías, porque Israel não estava cumprindo o mandato transcultural, e Jeremias 7. E qual que era a mensagem de Jeremias? Se vocês não se converterem de seus maus caminhos, a Babilônia virá e destruirá esse templo. E aconteceu. Veio a Babilônia e destruiu o templo. Depois vieram os romanos e destruíram este templo aqui. A falsa religião, então, não teme a Deus. Quer saber se a sua religião é verdadeira? Religião, estou falando naquele sentido de buscar a Deus. Primeiro ponto, você teme o Senhor? Certo autor disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E à luz desse fato, é claro que o templo se destinava a ser o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Um santuário para tranquila meditação e comunhão. De tranquila devoção espiritual em conexão com o sacrifício. Quando Deus diz assim, casa de oração, isso já deveria produzir no coração do ouvinte ou do leitor, então ali é um lugar de quietude, de reverência, de temor a Deus, de buscar a presença de Deus. A falsa religião não teme a Deus. E o próprio Salomão, lá em 1 Reis capítulo 8, disse, quando o estrangeiro vier de terras remotas, por amor do teu nome, Salomão já disse, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus. Veja, já o interesse do estrangeiro ir para a casa de oração, para o templo e orar, e Deus ouvir a sua oração. Temor no coração produz então reverência no templo. Reverência no templo. Eu não estou falando, meus irmãos, de algo assim, só um ritual, de frieza espiritual, não. Estou falando de reverência. Porque muitas vezes o povo olha hoje para um culto reverente e diz, isso é frio. Isso é frio. Agora, o que aqueceu o coração dos discípulos a caminho de Emaús foi o quê? Foi a palavra. Reverência. O temor no coração também busca adoração transcultural. O temor no coração também elimina o comércio da fé. Jesus aqui expulsou, derrubou a mesa, derrubou as cadeiras. Martinho Lutero ficou indignado com aquelas indulgências de Tetzel, que dizia o seguinte, no momento que você depositar uma moeda, ela cai no fundo do baú, a alma do seu ente querido sai do purgatório e vai para o céu. Tetzel falava isso lá no período da Reforma. Lutero ficou doido, ele era alemão, e ainda ouvindo essas coisas, consumido pela glória de Deus, começou a escrever e condenar essas coisas. E ameaçaram ele, o Papa vai queimar você. Sabe o que ele disse? Glória a Deus, que seja um mártir. Mas ele não conseguia mais, meus irmãos, conviver com toda aquela podridão da sua época, sem falar e sem pregar a verdade, porque ele era um homem consumido pela glória de Deus. Mas e hoje? Quantas pessoas dizem assim, entrega o dízimo e você vai ser abençoado? Se você entregar tanto, Deus vai fazer isso e Deus vai fazer aquilo. Meu irmão, é mentira isso. Que curso que eu preciso fazer
para ver que é mentira. Leia a Bíblia e você vai ver que tudo isso é mentira. Você vai ver por você mesmo que é. Campanhas malignas, satânicas, para enganar o povo. E o povo está indo aí enganado porque não lê a Bíblia. Está sendo enganado pelos falsos profetas. E muitos aí financiando, assistindo toda essa gente na televisão ou seguindo nas redes sociais. O temor no coração elimina o comércio da fé. E o temor no coração reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Ele fez isso, meus irmãos, porque ele tinha autoridade para fazer. Ele conhecia a palavra. Ele era santo. Ele estava consumido pelo zelo da glória de Deus. E o próprio povo sabia que aqueles fariseus, os sacerdotes, eles eram hipócritas. Eles gostavam de dinheiro, eles gostavam de elogios. Jesus está montado num jumentinho. E ninguém consegue dobrar Jesus porque ele está apegado à Escritura. Em primeiro lugar, então, a falsa religião não teme a Deus. Segundo, a falsa religião também não tem olhos para ver. Porque olha só, Jesus fez tudo isso, mas logo depois, diz o verso 14, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Olha só, Jesus ele está completamente cheio do Espírito, como Deus homem que era. E quando chega ali, cegos, coxos, ele cura. Vendo os principais sacerdotes, os escribas, olha agora, as maravilhas que Jesus fazia. Observe, eles viram as maravilhas, mas eles não ficaram maravilhados. Não tinham olhos espirituais para ver. Sentiram o quê? Indignação. Primeiro, não entenderam a profecia de Zacarias que Jesus cumpriu. Não olharam ali as maravilhas, o poder do Senhor Jesus. Não entenderam os sinais. Porque não estava tão claro assim. Estava mais do que claro. É porque o coração deles era duro. Por que às vezes nós não vemos, meus irmãos, as bênçãos de Deus ou a glória de Deus? Por causa do coração duro. Não é porque Deus não está mostrando ou porque Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio nada. Nós é que não sabemos ouvir. Mas a glória de Deus se manifesta aí de uma forma gritante por todo o centímetro desse universo. Ainda mais na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Mas eles eram ciumentos. Eles tinham inveja de Jesus, diz a Bíblia. Eles queriam ganhar dinheiro. Oséias diz que alguns sacerdotes até gostavam do sacrifício porque eles comiam carne, comiam a gordura dos animais. Gostavam até que o povo pecasse para eles comerem daqueles animais. A falsa religião, então, não tem olhos para ver. Cada um pergunte aí para si mesmo no coração: eu temo a Deus? A minha adoração reflete o temor que eu tenho a Deus? A minha oração revela que eu temo a Deus? O modo como eu ouço o sermão revela que eu temo a Deus? Não é ter medo de Deus, porque nós não temos medo de Deus pela graça de Jesus, mas é aquele respeito, aquela reverência, aquela obediência, aquela submissão do coração. Segundo, será que eu tenho olhos para ver também o que Deus está fazendo, o que Deus faz? Por que eu não tenho? Por que quando alguém fala assim, o que Deus fez na sua vida, eu tenho que buscar alguma coisa, e às vezes eu só consigo ir lá atrás para falar alguma coisa? Será que eu não tenho olhos para ver? Será que o meu coração está endurecido na presença de Deus? Será que o meu coração não foi amolecido, digamos assim, pela palavra do Senhor? Será que eu não tenho olhos espirituais? A falsa religião não louva o Salvador. Estavam as crianças lá. Que lindo, meus irmãos. Olha só, os meninos clamando, hosana aos filhos de Davi. Os teólogos não, as crianças sim. Os meninos, a palavra aqui é criança mesmo. Hosana ao filho de Davi. Criançada animada lá, cantando.
Os judeus ficavam com raiva quando alguém louvava o Salvador. Jesus disse, olha só, perguntam para Jesus, né? Ouves o que esses estão dizendo? Sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Agora veja, Jesus cita o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E agora ele cita aquela parte que diz da boca de pequeninos e crianças de peito. Deus produz para si, Deus recebe para si perfeito louvor. Jesus aplica então o que está acontecendo naquela situação, os meninos, as crianças clamando Hosana ao filho de Davi. Jesus aplica o Salmo 8, porque Ele é Deus, senão Ele não aplicaria o Salmo 8. É uma prova da divindade do Senhor Jesus. As criancinhas estão aqui louvando de uma forma perfeita o Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus é o nome magnífico do Salmo 8. Agora diz aí, crianças de peito, recém-nascidas. A criança menor, até onde você pode pensar que é uma criança menor, ela está ali louvando o Senhor. Por isso que diz, meus irmãos, crianças, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Não tem essa coisa de quando chegar na idade da razão, sabe Deus quando é essa idade da razão, cada hora eles colocam uma. Quando tiver fé, quando lá na frente tomar uma decisão, não, filho da aliança, já louva o Senhor. Crianças de peito, ou seja, recém-nascidos, já estão ali louvando perfeitamente a Deus, porque foram criadas à imagem de Deus, como se aquele chorinho já fosse um louvor a Deus até. Ele aplica o Salmo 8, então, o Senhor Jesus, a Ele mesmo. Isso é uma prova de que Jesus, então, é Deus. A falsa religião não produz o fruto da fé, em último lugar. Jesus, então, sai do templo, passa uma noite em Betânia, e aí cedo de manhã, ou seja, no dia seguinte, ele vê uma figueira que tinha ali folhas, não tendo achado senão folhas. Mas a figueira, ela primeiro tem os frutos, depois vem as folhas. E aí os frutos amadurecem depois, mas já deveria ter alguns frutos ali, porque o figo vem primeiro, depois vem as folhas. É uma ordem um tanto inversa. Jesus, então, ele não está, meus irmãos, estressado. Ele vai numa árvore, uma figueira, não encontrou o figo, então ele amaldiçoa aquela árvore como se estivesse meio estressado, descompensado. Não é isso. Como se fosse um dia de fúria ali na vida do Senhor Jesus. Não é isso. O que ele faz aqui está ilustrando que Israel é e o que ele fará com Israel. Por isso que Mateus junta os 2 dias como se fossem um só, no mesmo bloco, ligados ali ao templo. É uma metáfora rica de folhas, mas não tem fruto nenhum. Por que não tem fruto? E por que por causa disso é uma abominação? Porque a profissão de fé, como alguém escreveu, sem frutos é uma abominação. O templo não tinha fruto. A religião não tinha fruto. O sacrifício era infrutífero. Aquela adoração era imprestável, digamos assim. Era vã. Portanto, quando você vai numa figueira, tem folha. Então tem algum fruto ali para eu comer. Você entra, não tem nada. É a mesma coisa, entra no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, os sacerdotes, os sacrifícios, que expectativa você encontraria, você criaria diante disso? Ali vai ter espiritualidade, ali vai ter vida com Deus, ali vai ter piedade, e não encontra coisa alguma.
é como a figueira, então, estéril. Uma religião estéril. Qual é o fim da religião estéril? Ser amaldiçoada. Meu irmão, isso aqui é muito sério. O templo foi totalmente destruído. Os discípulos impressionados, mestre, que pedras, que construções. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficam impressionados que aquela figueira secou completamente. E Jesus diz, tenham fé. Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para este monte, que era o Monte das Oliveiras, ergue-te e lança-te no mar, que era o Mar Morto, e tal sucederá. Jesus está dizendo o seguinte: daquilo que está em harmonia com a vontade de Deus, tudo pode acontecer. Certo autor escreveu, nenhuma tarefa que esteja em harmonia com a vontade de Deus é de realização impossível por parte daqueles que não duvidam. Se nós vamos orar, meus irmãos, nós precisamos crer. Se nós vamos pedir algo para Deus, nós precisamos de fé. E em Marcos 11, quando Jesus está falando estas coisas, ele diz, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque a ausência de perdão torna a oração infrutífera. E a ausência de perdão torna a experiência com Deus também estéril. Meus irmãos, a nossa religião é falsa ou verdadeira? Como nós lidamos com as coisas de Deus? Se Jesus observasse aqui o meu coração, o seu coração, o que ele ia dizer? E a nossa adoração? A Bíblia diz para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Será que nós iríamos aqui como os meninos, como as crianças, Osana, o filho de Davi? E a nossa vida de oração? E a fé? E o fruto? Cadê o fruto? A profissão de fé sem frutos é uma abominação. Para que servia aquele templo de Jerusalém? Neste momento, só para desonrar o nome de Deus. Para que serve a minha vida? Paulo diz, cuidado. Se o nome de Deus for blasfemado por sua causa, ele escreve aos Romanos. Deus disse lá em Oséias, de mim procede o teu fruto, Israel. E Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, nada. Mas se nós permanecermos nele, disse Jesus, e as palavras dele permanecerem em nós, nós daremos muito fruto. Que não sejamos, meus irmãos, como essa figueira aqui, estéril. A Bíblia diz, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, que combinam com arrependimento. Cadê os frutos? Que a nossa religião seja verdadeira. Amém. Vamos orar.